Boa tarde, professor Celso. Boa tarde, colegas. Estou apresentando os instrumentos musicais que eu criei para a atividade 6 da disciplina Produção de Material Didático para a Educação Musical. Bom, lá cita a criação de 2 instrumentos, e um deles é esse instrumento criado com uma embalagem de bala, balinhas compradas no supermercado. Eu coloquei miçanga dentro da embalagem e nós temos aqui um chocalho que produz um som mais agudo. Então, na hora de demonstrar para as crianças e falar sobre a altura do som, nós podemos usar esse instrumento como exemplo de um instrumento que tem som agudo. Um instrumento também criado e seguindo a mesma linha de raciocínio dos outros trabalhos que eu desenvolvi, que é a utilização de materiais recicláveis que não ofereçam perigo. Então, eu procurei evitar vidros, pregos, parafusos, tem ponta e oferece risco às crianças de se machucarem. Nesse caso aqui, nenhum risco. São 2 garrafas PET cortadas ao meio, com o tampo nós temos 2 bexigas que foram esticadas e presas com fita crepe, como nós podemos observar. E aqui nós temos então a criação de um instrumento parecido com um bongô, para se tirar alguns sons percussivos. E eu vou demonstrar para vocês então como soa estes sons. Como instrumento para bater, eu estou usando aqui uma lixa de unha. Poderia ser um palitinho de madeira, um palitinho de churrasco, enfim. Vamos lá. Podemos perceber que na batida, um som vai soar mais grave do que o outro. Então, neste caso, nós podemos mostrar para as crianças que um instrumento de percussão soa sons mais graves quando estivermos falando de altura das notas, a altura dos sons. É um instrumento muito fácil de ser produzido, que as próprias crianças podem fazer, muito tranquilo, e que didaticamente podemos utilizá-lo para falar sobre a altura do som. Usando também as tampinhas da garrafa, quando nós tampamos, nós mudamos um pouco o timbre desse instrumento. Com as tampas, o instrumento não se torna tão percussivo e nós conseguimos a nota ou o som um pouco mais agudo. Dessa forma, nós temos aqui no mesmo instrumento 4 tipos de som que podem ser demonstrados para as crianças, brincando com as crianças e demonstrar essa questão do som, e o outro instrumento um pouco mais agudo, abrangendo aí uma gama de altura das notas musicais ou altura dos instrumentos de percussão. Bom, o instrumento é esse. Só para fechar, eu coloquei em volta fitas para que ficassem fixos os instrumentos, para não se soltasse, e assim eu termino a minha apresentação. Obrigado pela atenção.